Fala, gente boa! Bom, é totalmente desnecessário, né, dizer quem foi o antecessor do nosso atual e tão querido prefeito de Joinville, Adriano Silva, né? Bom, até seria tão desnecessário dizer que o prefeito anterior, né, é um senhor de idade bem elevada, né? Inclusive, no final de outubro, ele completou 81 anos, caso eu não esteja enganado, né? E esse senhor de 81 anos, já de idade bem elevada, né, bem considerável, ele é conhecido, entre outras coisas, por ser uma pessoa bem sisuda, né? Bem séria, né? Bem que raramente sorri, né? Então a impressão que você tem é que ele nasceu já adulto e sério, né? Um cara com um jeito carrancudo, né? E imagine que esse senhor sério, carrancudo, que aparenta e que dá a impressão de que já nasceu adulto, né? Imagine que esse mesmo senhor, né? Ele sabe-se lá por qual motivo, ele de repente, ele passa a rir, né? E além de rir o tempo inteiro, ele passa a contar piadas. E além de sorrir, de rir e de contar piadas, esse senhor, né? Ele de repente começa a dançar, né? Quando eu digo dançar, né? Eu não estou me referindo a ficar rodopiando ou ficar fazendo isso aqui, tá? Eu digo dançar com um bailarino, com um dançarino profissional, tá? Bom, com certeza essa cena mais do que bizarra, essa cena que eu estou descrevendo, né? Seria algo, além de surpreendente, seria algo totalmente bizarro, né? Bizarro e inimaginável, né? Bom, se eu disser, né, que já houve na história de Joinville uma ópera que não só foi composta aqui em Joinville, como foi executada aqui em Joinville, uma ópera 100% joinvilense, com certeza as pessoas elas ficariam tão surpresas, né, quanto essa cena fictícia que eu acabei de descrever, envolvendo esse senhor de idade elevada, que até não muito tempo atrás foi prefeito de Joinville, né? Seria algo tão bizarro e inimaginável quanto, né? Bom, por incrível que pareça, já houve uma ópera 100% joinvilense, tá? Bom, como diria Fred Krueger, né? Iremos por partes, né? E quando o Fred Krueger diz alguma coisa, né? Se obedece, tá? Mas agora, falando sério, tá? Groselhas à parte, agora finalmente falando sério, tá? Bom, essa história, tá? Antes de tudo, tá? Ah, eu acredito que até as pessoas, os leigos, as pessoas que não entendem rigorosamente nada de ópera, sabem do que se trata, tá? A palavra ópera vem de uma palavra latim, vem do latim opus, tá? Essa palavra opus significa obra. Possivelmente esse nome, né, opus, obra, é uma referência até ao próprio fato de a ópera ela ser uma mistura de um musical e ser uma mistura de música com teatro e de certa maneira até com balé, né? Por ser uma manifestação artística bastante complexa, eu acredito, possivelmente, esse é o motivo da ligação, né, da palavra obra com ópera, né? Bom, a primeira ópera, né, de que se tem registro, ela foi encenada no ano de 1596 na cidade de Florença. Florença, que como é mais do que sabido, hoje é uma cidade italiana, né? A cidade antiquíssima, histórica, enfim, tá? Essa primeira ópera que foi encenada na cidade de Florença, o nome dela era Daphne, né? Essa primeira ópera, ela foi composta pelo Jacopo Peri e pelo Otávio Radutini, né? Então, o Jacopo Peri e o Otávio Racutini, né? Eles foram os autores dessa primeira ópera. Repetindo, o nome dela era Daphne, né? Essa primeira ópera, Daphne, ela era baseada nas antigas tragédias gregas. Então, possivelmente, a origem da ópera está na tragédia grega, né?
E além da tragédia grega, por incrível que pareça, uma das fontes de inspiração, uma das possíveis origens da ópera, está nas canções carnavalescas italianas do século XIV. Então, por incrível que pareça, o carnaval é uma das origens da ópera, né? Até se você for analisar bem, até faz todo sentido, né? O carnaval, de certa maneira, não deixa de ser uma espécie de uma manifestação teatral, né? De uma manifestação artístico-teatral, né? Bom, mas voltando, a princípio, né, as primeiras óperas que foram encenadas no Brasil, elas eram encenadas durante os sarais, né? Os sarais, que, como é mais do que sabido, são aquelas apresentações de poesia, né, de declamação de poesia, portanto, as primeiras óperas que foram encenadas no Brasil, elas tinham um público bem restrito, elas ainda têm um público bem restrito, né? Bom, a primeira ópera 100% brasileira, o nome dela é A Noite de São João, e ela foi composta agora me foge a memória dele, né? Me foge a memória o nome dele. Enfim, no próximo vídeo eu trarei o nome do autor dessa primeira ópera, né? Repetindo, a primeira ópera brasileira, o título dela era A Noite de São João, isso ainda no século XIX, tá? Infelizmente não se sabe com exatidão quando que essa primeira ópera 100% brasileira e que era toda encenada em português, ela foi composta, tá? Então no vídeo seguinte, como eu estou prometendo, eu trarei o nome do autor dessa primeira ópera brasileira, né? Bom, eu acredito que todos vocês se recordem, né? Que o tema, dos Jogos Olímpicos de 1992, que foram realizados em Barcelona, era Amigos para Sempre, né? Uma música mais do que manjada. Eu duvido alguém, mesmo aquela pessoa que não gosta de música, que pelo menos uma vez na vida não tenha ouvido essa música, tá? Essa música, como eu acredito que todos vocês se recordem, ela foi interpretada pelo José Carreras, né? Um tenor espanhol, afamadíssimo, famosíssimo, enfim, e em parceria com a Sarah Brightman. A Sarah Brightman, para quem não sabe, ela é uma cantora de ópera inglesa, né? Ela nasceu numa cidadezinha chamada Beckhamsted, né? Isso em 1960, né? A data do nascimento dela. E justamente essa cantora, né, de óperas inglesa, a Sarah Brightman, né? Ela se tornou muito famosa, ganhou notoriedade por misturar a ópera com a música popular, né? Inclusive, uma outra característica bem marcante da Sarah é que ela canta em diversos idiomas. Ela além de ser poliglota, ela também canta em várias línguas, inclusive em mandarim. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. A mulher canta em mandarim, que é a língua oficial da China, né? Então, até essa proeza, a Sarah Brightman é capaz de realizar, tá? Bom, já que eu trouxe para vocês um panorama bem resumido, né, bem mal e porcamente resumido, do que é a ópera e do grande nome da ópera, que no caso é a Sarah Brightman, né, e o José Carreras, né? Bom, afinal de contas, eu disse ainda há pouco, né, da primeira ópera joinvilense, mas afinal de contas, que história é essa, tá? Bom, tudo começa com Otto Adolf Noel, né? O Otto Adolf Noel, ele era alemão e acredita-se que ele tenha se radicado no Brasil, tá? Na década de 20. Possivelmente ele imigrou para o Brasil nos anos 20, tá? Em Joinville, ele acabou se radicando em Joinville em 1931. A princípio, né, ele era formado em contabilidade, ele tinha além do escritório de contabilidade, ele também era professor de ciências econômicas, né? Nas horas vagas, o Otto, né, o nosso amigo Otto, ele compunha, ele era compositor musical, né, compunha canções, e além de compor canções, ele também era um escritor, ele também era escritor e poeta, né? E, bom, o Otto Adolf Noel, né, viveu pouquíssimo tempo em Joinville. Não se sabe exatamente em que local, em que localidade ele passou a viver, né? Ele viveu pouco tempo aqui e daqui de Joinville
Ou ele viveu em Jaraguá, ou ele viveu em Hansa-Humboldt, né? Para quem não sabe, esse lugarejo, com esse verdadeiro palavrão de nome, nada mais é do que a cidade, hoje é Corupá, o município de Corupá, né? Um município belíssimo, por sinal, tá? Então, até 31 de dezembro de 1943, o nome de Corupá era esse diacho de nome que eu acabei de pronunciar, tá? Bom, repetindo, voltando a falar sério, tá? Não se sabe exatamente em que local o Otto Adolf Noell ele passou a viver, ou em Jaraguá ou no que hoje é Corupá. O que se sabe, tá, é que em 19 de janeiro de 1932 ele estava se dirigindo de automóvel, né? Ele estava se locomovendo de automóvel de Corupá para Joinville. Mas por que ele estava se dirigindo aqui? Foi a trabalho? Não, não foi a trabalho. Ele estava se dirigindo a Joinville porque ele era muito amigo de um músico, de um maestro e músico chamado Pepe Prantl, tá? Que era austríaco. Bom, ele e o Pepe, eles estavam compondo, organizando justamente uma ópera. Só que o Otto, ele não compôs a ópera, vamos dizer assim, ele escreveu um texto romântico, e o Pepe Prantl, ele acabou adaptando esse texto romântico, né, transformando esse texto romântico em uma ópera, em uma peça operística, né? Acontece que nessa data que eu acabei de mencionar, 19 de janeiro de 1932, o nosso amigo Otto, ele acabou indo dessa para melhor, ele acabou morrendo em um desastre, né? Em um acidente, um desastre automobilístico, né? Bom, eu já ia me esquecendo, já ia cometendo um sacrilégio, tá? Eu encerrarei o vídeo mostrando para vocês duas fotos, tá? A primeira foto, tá, com certeza, né? Quem vive em Joinville, eu acredito que pelo menos uma vez na vida tenha passado por lá, né? Entrar lá já são outros 500, tá? Essa aqui é a famosa e célebre prédio da Sociedade Harmonia Lira, né? Só um instante. Assim, já achei a foto, tá? Só um pouquinho, tá? Assim, já achei, tá? Essa foto aqui, tá? É inconfundível, a famosa inconfundível Sociedade Harmonia Lira, tá? Infelizmente não se tem a data em que foi tirada essa foto, tá? Eu acredito que essa foto ela tenha sido batida na década de 50, tá? Nos anos 50, tá? E a outra foto que eu quero mostrar para vocês, para fechar o vídeo, tá? É a foto da construção do prédio da Sociedade Harmonia Lira, tá? Infelizmente não se tem a data exata em que essa foto foi batida, tá? E aqui embaixo uma foto menor, não sei se vocês estão podendo enxergá-la, tá? Essa foto menor aqui, tá? Ela é do dia 27 de março de 1928, é a data do lançamento da pedra fundamental do prédio, do que viria a ser a Sociedade Harmonia Lira, tá? Então, eu encerro o vídeo com essas fotos aí para vocês, tá? Então, como esse vídeo já está interminável, né? Já está chato pra caramba, então no próximo vídeo eu trarei mais curiosidades a vocês, beleza? Então, até lá. Um abração.